Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 111, ação e reação. Obra de Francisco Cândido Xavier, parceria com André Luiz. Então, nesse exato momento, dando sequência, André, ele diz assim: sem que me fosse possível governar a comoção, lágrimas ardentes rolavam-me pela face. Não pude saber se Hilária estava presa ao mesmo estado d'alma, porque diante de mim passei a ver Sânzio somente, dominado por sua grandeza humilde. Até aqui comentamos nos vídeos anteriores. De onde vinha, Senhor? Perguntava sem palavras nos refolhos do coração. Aquele vulto tão ilustre, mas apesar disso tão simples, d'alma, onde conhecera eu aqueles olhos belos e límpidos? Nesse instante, é preciso raciocinar. É natural que André, no íntimo, no seu íntimo, algo lhe dizia que aquele ser à sua frente era alguém muito especial em sua vida de existências passadas. Só que a realidade é outra. Nem tudo aquilo que os bons espíritos conhecem, nem tudo aquilo que os bons espíritos sabem, eles ousam a transmitir à humanidade. Enganam-se quem pensa que Francisco Cândido Xavier, no corpo físico, quando esteve, descreveu à humanidade tudo que ele tinha conhecimento a respeito do mundo espiritual. Eu posso dizer com toda franqueza que Francisco Cândido Xavier, ao desencarnar, ele levou com ele para o plano espiritual 1000 vezes mais o que ele no corpo físico havia feito e delegado à humanidade. Simplificando, reflita a respeito da obra de Francisco Cândido Xavier. Reflita. Não só a obra
literária, não só as obras psicografadas, não só as mensagens de familiares, não só as obras filantrópicas, não só a obra da caridade. Junte tudo isso e multiplica-se por 1000 vezes. Você vai perceber que 999% ele levou com ele, não relatando, não descrevendo, nada que via, nada que sabia a humanidade. Isso chama-se respeito pelo próximo. É preciso saber se calar, como também é preciso saber ouvir, como também é preciso saber agir. Existe momento para tudo. E só há êxito durante esses momentos se o indivíduo sabe, consegue respeitar o teu semelhante. Caso contrário, não. Porque Francisco Cândido Xavier sabia que a humanidade não comportava tanto quanto ele. Por isso, resolvera ele não dizer nada que a humanidade não suportasse. Conforme Sanzio, neste momento, de onde vinha Senhor? Perguntava sem palavras no refolhos do coração, aquele vulto tão ilustre, mas apesar disso tão simples d'alma. Onde conhecera eu aqueles olhos belos e límpidos? Em que lugar lhe recebera um dia o orvalho de amor divino, assim como o verme na caverna sente a bênção do calor do sol? Então, nesse exato momento, temos certeza de que Carlos Chagas, conhecido por muitos como André Luiz, nesse momento ele resolve mudar a história, porque ele sabia que a humanidade não comportava revelações e, de certa forma, de acordo com o conhecimento que ele detinha, naturalmente, não era esse seu interesse revelar quem fora em existências passadas Sanzio em sua vida. Mas tenha certeza-se de uma coisa: foi um ser muito
caro, muito especial, não só na vida de Carlos Chagas, como também um ser muito especial na vida da humanidade, porque o ministro Sânzio, quando teve a oportunidade, nesta onde Carlos Chagas o conheceu, ele muito fez pela humanidade, que até hoje esse ser, só que com outro nome, ele é discutido nas salas de aulas, principalmente nas obras que trata de filosofia, de psicologia e por aí em diante. O ministro percebeu-me a emotividade, como o professor assinala a perturbação do aprendiz e, qual se quisesse advertir-me sobre o aproveitamento das horas, avançou para mim e observou carinhosamente. Pergunte, meu filho, sobre questões não pessoais e responderei quanto puder. Pergunte, meu filho, sobre questões não pessoais, porque é da natureza do ser em processo de evolução elaborar perguntas pessoais. Quando é que eu vou me casar? Quando é que eu vou ficar rico? Por acaso, quando é que eu vou me ver livre desse câncer? Perguntas pessoais. Por que sofro tanto assim? Por que me encontro neste mundo de expiação e de provas? Isso são perguntas pessoais. E perguntas pessoais são feitas por indivíduos sem cultura, sem conhecimento. Perguntas pessoais são feitas por indivíduos sem disciplina, de certa forma sem responsabilidade, sem compromisso com a verdade. São seres egoístas que ainda não aprenderam a se resignar, ainda não aprenderam a aceitar a colheita mediante a plantação que fizeram. Então, perguntas pessoais estão vinculadas a seres egoístas, que não aprenderam ainda a se desvincular do egocentrismo, do orgulho, da vaidade e do ciúme. Pois todo aquele que já se desvinculou de todos esses fatores,
Ele não se preocupa com o pessoal, e sim com o coletivo. Nós todos. Pois vejamos. Pergunte, meu filho, sobre questões não pessoais, responderei quanto puder. Percebi-lhe a nobre intenção e busquei dominar-me. Grande benfeitor, exclamei, buscando olvidar os meus próprios sentimentos. Poderemos ouvi-lo de algum modo acerca do karma? Aí você pode pensar assim, mas o karma não existe. Ora, por que não existe? Acontece que alguns ramos, principalmente os hindu, eles acreditavam no karma. E o karma, para o espírita, é nada mais, nada menos que a lei de ação e reação, de causa e efeito. Ação, reação. Pois veja, Sanzio retomou a posição que lhe era habitual junto ao espelho cristalino e obtemperou. Sim, o karma. Expressão vulgarizada entre os hindus. Você viu só? Expressão vulgarizada entre os hindus, que em sânscrito quer dizer ação. Que em sânscrito quer dizer ação. A rigor, designa causa e efeito. De vez que toda ação ou movimento deriva de causa ou impulsos anteriores. Olha só. A rigor designa causa e efeito, de vez que toda ação ou movimento, toda ação, não é? Ou movimento deriva de causa ou impulsos anteriores. Vamos raciocinar analisando os tsunamis, por exemplo. Aquelas ondas gigantes são efeitos de uma causa tectônicas, onde as placas tectônicas elas se movimentam, e ao se movimentar uma sobre a outra, um movimento mais brusco gera as ondas gigantes, as destruições, quilômetros e quilômetros de devastações. O terremoto, por exemplo,
É sabido que existe o epicentro. O epicentro é onde a placa tectônica se movimenta. Ali é a causa. As cidades destruídas são efeitos do epicentro. Agora você observa dentro da psicologia. Existem terremotos que aproximadamente 1.000, 2.000, 3.000 quilômetros distante do epicentro, só se vê devastação. Cidades e mais cidades destruídas. Centenas e centenas de mortes de seres humanos e de animais. Florestas, cidades e mais cidades. Isso é efeito. Isso é efeito de uma causa que se chama epicentro. Partindo para o ser humano. Nós somos responsáveis pelo que falamos, desejamos e pensamos. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que causamos no outro. Por isso, nunca que devemos iludir ninguém. Porque em matéria de fofoca, como dizia muito bem Francisco Cândido Xavier, devemos ser a última estação em matéria de fofoca. Porque chega até nós, cabendo a nós, dissolver aquela fofoca ali. Porque não existe nada mais pernicioso que uma fofoca. A tendência é a desarmonia, a destruição. Então, é a lei de causa e efeito. Quantos indivíduos traz de outras existências passadas ali o reflexo de um epicentro, de uma causa, de um momento de fraqueza, de um momento de descuido, de outras existências ou até mesmo da existência atual. Pois sabe aquele momento de deslize? Sabe aquele momento que você podia ter se contido, mas não se conteve? É ali o epicentro. Se segure. Se segure. Até passar o vendaval, até passar o maremoto, o terremoto, juntamente com os tufões. Se segure firme. Na fé inabalável, com Deus e com nosso Senhor Jesus Cristo. Aconteça o que acontecer, não solte as rédeas. Porque ali é o epicentro. O epicentro todo mundo traz dentro de si, que é aquele momento
impensado, do ato impensado. E mediante o sentimento, mediante o desejo do ilícito principalmente, é preciso contar não até 10, e sim até 10 milhões de vezes. Porque nada melhor que o tempo para endireitar o indivíduo. Se segure firme mediante as intempéries, que é possível superar toda dificuldade. Vamos para o próximo vídeo.